proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadaranos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos, quase ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo e para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós estamos naquela sessão do Evangelho de Mateus, aonde Jesus vai mostrar o seu senhorio, que é Deus enfrentando aquelas grandes forças da natureza, do demônio, do pecado, que são atos que somente Deus pode fazer. Onde se localiza este episódio? Este episódio da vida de Jesus, ele é narrado por todos os evangelhos sinóticos. Nós encontramos em Marcos, encontramos em Mateus, que é o evangelho deste dia, e encontramos em Lucas. E todos eles colocam nas cidades da Decápole. O que é isso? O lago que estou sempre falando, onde Jesus exerceu o seu ministério, que é tão grande que é chamado Mar da Galileia, mas é um lago, o Lago de Tiberíades. Ali, em torno deste lago, Jesus exerce o seu ministério. De uma parte deste lago estão os filhos de Israel, que creem em Deus, evangelizados. E do outro lado é chamado Decápolis, são 10 cidades. 10 cidades construídas pelo Império Romano, cidades pagãs. No Evangelho, quando Jesus está nesse lugar, algumas vezes vai dizer assim: não encontrou em Israel tanta fé, para dizer que está em terra pagã. Mas é difícil precisar aonde é que acontece precisamente, em qual cidade. Porque Mateus vai colocar este episódio do seu Evangelho na cidade de Gadara. Marcos e Lucas vai colocar este episódio na cidade de Gerasa. E um padre da igreja, Orígenes, vai dizer que aconteceu em Gergesa. Então, é difícil precisar o local, mas se sabe, na terra pagã, na terra da Decápole. Por esse motivo se pode entender, por exemplo, por que aquela manada de porcos. O povo de Israel não criavam porcos, recordam disso? É uma carne, inclusive hoje para os hebreus, também para o Islã, uma carne impura. Então não se encontrava em Israel. Então só em uma terra pagã é que se encontra isso. Ora, isso dito, olhemos o que acontece neste episódio, com o qual nós iniciamos o nosso escutar da palavra de Deus neste mês de julho. Naquele tempo, Jesus vai para o outro lado da margem do lago, a região dos Gadarenos. E agora tem uma diferença no episódio de Mateus em relação aos outros 2 evangelistas, Marcos e Lucas. Porque para Mateus são 2 endemoniados. E ao passo que para os outros 2 evangelistas se fala de um endemoniado só. Então, 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Ou seja, a situação de sofrimento coloca esses 2 homens em uma semelhança de vida e de existência. Mas vejam que tudo aqui fala de impureza. Está na Decápole, na terra da impureza, 2 endemoniados que estão saindo da região de túmulos, tudo cheio de impureza. E eram violentos e ninguém podia parar. E a pergunta deles: que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu
Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Como atormentar antes do tempo? Porque na Decápole tinha uma crença que enquanto a vida existisse nesse mundo, os demônios podiam atormentar a humanidade como quisesse, até o momento do juízo final, do fim dos tempos, que Deus, enfim, ia pegar e vencer os demônios. Por isso que ele fala, por que você está aqui? Chegou antes da hora, não era para ter chegado agora não. Então, eles vão dizer, se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. E Jesus vai dizer simplesmente, ide. E é uma crença também na Decápole que os demônios, quando eram expulsos, podiam entrar em qualquer ser vivo. Então, mas que ao entrar também eles poderiam produzir logo uma reação imediata de morte. Então, aquela manada de porcos, ela se precipita, é jogada no grande lago. E então, agora a reação das pessoas. A notícia corre. E eles, então, quando veem Jesus, os habitantes daquela cidade, pediram-lhe para que se retirasse da região deles. Vejam que interessante, senhores. Eles não são agradecidos diante deste fato, mas eles pedem para Jesus que se retire da região deles. Por qual motivo? Porque eles tiveram uma grande perda econômica. Se era uma terra de Israel, os porcos não eram criados e não tinham nenhum valor econômico. Mas eles estão em uma terra onde é uma criação. E por isso, então, eles não se alegram porque 2 irmãos foram salvos. Mas sim, eles se entristecem e pedem para Jesus sair porque não querem a pessoa de Jesus atrapalhando a economia deles. O que nos ensina esse texto? Primeiramente que Deus não nos deixa sofrer, porque não chegou o tempo de entrar na nossa história. Mas Jesus liberta-nos dos nossos sofrimentos imediatamente. Imediatamente entra na história para que aqueles 2 possam ser libertados de toda forma de morte, de toda forma de impureza. Primeira coisa. Segunda coisa, aquelas pessoas, elas têm mais o coração ligado no aspecto econômico do que na graça de Deus, do que no dom, na liberdade, na cura que é oferecida àqueles irmãos. O dinheiro, meus caros, se nós não dermos atenção, eles destroem todas as nossas capacidades de amor. Não pensem que é só neste evangelho, mas também na nossa sociedade. Quanta hipocrisia, quanta falta de amor. Querem um exemplo? Nesses dias eu via o documentário falando de quantas pessoas estão roubando aquela ajuda que o Estado brasileiro com dificuldade está oferecendo aos nossos irmãos pobres nesse tempo de pandemia. E quanto roubo, quanta corrupção, pessoas que riam com alegria porque tem tanto dinheiro, mas a maldição do dinheiro, quanto mais se tem, mais se quer. E ainda que seja fruto de roubo, de tirar dos pobres, não se tem a mínima consciência. Ó raça imprestável, é o Senhor um dia que vai pesar a condição de cada um. E como nós fizemos com os nossos bens, se foi para criar comunhão ou se foi para nos apegar cada vez mais aos bens dessa terra, em detrimento e em sofrimento dos nossos irmãos. Nesses dias nós estamos ouvindo na liturgia o profeta Amós, que o tema dele é essencial, é esse da justiça social. Estejamos atentos também a este que é o primeiro dos profetas que nos deixa um livro. Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.